Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um dia da nossa leitura bíblica diária da nossa revista da Escola Bíblica da CPAD. Caso você ainda que não me conhece, eu sou Adriano Modesto, sou presbítero e professor de Escola Bíblica no Ministério Pedra Fundamental aqui em Gardenia Azul, Rio de Janeiro. E essa nossa leitura bíblica diária vai ao ar todos os dias às 7 da manhã no YouTube, para que você comece bem o seu dia sendo alimentado com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar acerca de Felipe o evangelista. E nós vamos falar sobre 4 características de Felipe, ou 4 características de um evangelista. A primeira característica que Felipe tinha e que um evangelista tem é que ele é disposto. Em Atos, no capítulo 8, no verso 5, diz: E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. No verso 6 diz: E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe falava, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7: Pois os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A segunda característica de um evangelista, a segunda característica que Felipe tinha, é que ele era guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito. Em Atos, no capítulo 8, no verso 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. No verso 40 diz: E Felipe se achou em Azote, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Em Atos, no capítulo de número 16, do verso 29 ao 32, diz: Em Atos, no capítulo 16, vai tratar de Paulo e Silas que estavam na prisão, onde acontece o terremoto. Todos você sabe a história. Mas no verso 29 diz que o carcereiro, pedindo a luz, disse: Senhores, ou melhor, o carcereiro pedindo a luz, no verso 29 diz assim, ó: E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante Paulo e Silas. No verso 30 diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? No verso 31 vai dizer o seguinte: E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. No verso de número 32 ele diz: E ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Em Atos, no capítulo 18, no verso 9 e verso 10, no verso 9 diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. No verso 10, Deus vai falar com Paulo da seguinte maneira: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Em Atos, no capítulo 20, no verso 20 e verso 21, verso 20 vai dizer o seguinte: Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo de número 20 de Atos, Paulo vai lembrar ao povo que vai ser relatado ali que Paulo ele estava com muita humildade, ele pregava o evangelho, ele foi guiado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que Paulo ele tinha o conhecimento natural, tinha o conhecimento da que aprendeu aos pés de Gamaliel,
mas tinha também o maior conhecimento que nós podemos desejar como evangelista, como presbítero, como pregadores e mensageiros da palavra, que é o conhecimento revelado. Ele diz e testifica que ele recebeu do Senhor. Então isso que Paulo recebe do Senhor, ninguém mais poderia dar para ele. E ele vai dizer, testificar no capítulo 20, Lucas vai dizer que ele vai dizer, com muita humildade, no verso 19, ele vai dizer que com muita humildade ele anunciou a Jesus Cristo. E ele diz, anunciei nas cidades, anunciei nas casas, tanto a gregos como a judeus. O evangelista que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele anuncia, independente de onde ele esteja, para quem quer que seja, e Deus faz a obra. Uma outra característica é um pregador da palavra. No livro de Atos, no capítulo 8, no verso 34, diz: E respondendo o eunuco etíope a Felipe disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Verso 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Em Lucas, no capítulo 24 e verso 27, diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Em Atos, capítulo 18, verso 18, vai nos ensinar da seguinte maneira: Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A quarta e última característica de um evangelista, a quarta e última característica de Filipe, citado ali na Bíblia, ele tinha uma família piedosa. Em Atos, no capítulo 21 e no verso 8, vai dizer que no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que estávamos com ele, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Verso 9. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Então nós aprendemos aqui de forma resumida que o evangelista, ele tem, primeiro, o evangelista, ele é disposto a ir fazer a obra de Deus. Segundo, o evangelista, ele é guiado pelo Espírito. Terceiro, o verdadeiro evangelista, ele prega a palavra. E quarto, o verdadeiro evangelista, ele tem uma família piedosa, uma família no altar. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se você quer saber mais acerca desse assunto, procura a escola bíblica da tua congregação, da tua igreja. E se quiser vir nos fazer uma visita, ficamos aqui na Gardênia Azul, na comunidade Nova Esperança, no Rio de Janeiro. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e nos encontramos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas e o nome de Jesus seja a cada dia mais anunciado aos 4 cantos da terra, porque é essa a nossa missão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.